Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, domingo à tarde, quero deixar uma palavra aí para o teu coração de Deus. Estamos vivendo aí uma fase da igreja que antecede o arrebatamento e algumas coisas são muito importantes para nós. Eu queria deixar dois textos bíblicos para que você possa meditar. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se você quiser anotar, pode anotar. Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Vai estar escrito assim: mas vós não estáis na carne, cristão, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, não pode ser de Cristo. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Agora o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, está escrito assim: Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus, gentios, livres, escravos, e a todos foi dado a beber de um só Espírito. Amém? Essa é uma palavra de Deus para o nosso coração, para a gente entender duas coisas: batismo pelo Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, traz para nós batismo pelo Espírito Santo. Para a gente entender isso aí, a teologia ela usa uma ferramenta chamada separabilidade teológica. Dentro dessa ferramenta nós encontramos mais dois aspectos, vamos colocar assim dessa maneira: conversão e subsequência, certo? A conversão é quando a gente aceita Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. Aí o texto do capítulo 12 de 1 Coríntios, isso que acontece em nós. Porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Que corpo? Em Cristo. Então quando a gente diz sim para Jesus, a gente aceita Jesus, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Então nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, somos inseridos em um corpo. Essa forma, esse jeito do Espírito Santo agir, de nos inserir no corpo de Cristo, chama-se conversão. Nós, a partir deste momento, somos templo, morada do Espírito Santo, pertencemos a Cristo, e a partir daí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Ele começa a regenerar, começa a nos transformar e começa a nos santificar. Isso ele causa um impacto muito grande, porque as pessoas, olhando para mim, olhando para você, vão perguntar: o que foi que aconteceu? O que você está fazendo? Você mudou, você não é mais aquela pessoa. E aí então você vai dizer: não, eu aceitei Jesus. A ação do Espírito Santo, ela está te mostrando que agora você é uma nova criatura, não pertence mais ao mundo, pertence agora a Cristo. Isso é conversão. A subsequência, que é o segundo aspecto dessa ferramenta separabilidade teológica, é o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, aquilo que está em Atos 2, né? Quando o Espírito Santo vem, nos enche, né? E esse enchimento ele é necessário para que nós possamos receber os dons do Espírito Santo. Se na conversão o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo, na subsequência, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquilo que está escrito em João. Eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, na subsequência, essa subsequência vem depois da conversão, a gente começa a orar, buscar, e há o enchimento. Esse enchimento é a ferramenta necessária para que a igreja possa fazer a obra de Deus. Por isso Jesus falou
aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus, batismo no Espírito Santo. Esse revestimento é que traz para nós os dons espirituais, capacidade, dom de pregar, dom da palavra, revelação, dom de profecia, dom de discernimento. É esse dom, é o batismo com o Espírito Santo que nos traz esse enchimento e nos deixa preparado para fazer a obra de Deus, tá? Então, a conversão e a subsequência são duas coisas diferentes e que nós precisamos entender para entender a nossa posição dentro do cristianismo. É por isso que em Romanos capítulo 8 e 9, há uma pergunta: se é que o Espírito de Deus habita em vós? Por quê? Se o Espírito de Deus não habitar, não morar em nós, não podemos ser de Cristo. Somos do mundo. Mas se o Espírito de Deus habitar em nós, não somos do mundo, somos de Cristo. E quando nós somos de Cristo, anseiamos por coisas espirituais. A partir daí passamos a buscar, passamos a orar, consagrar nossa vida. Na conversão, nessa transformação, regeneração, é que muitas das vezes nós encontramos muitas dificuldades. Por quê? Porque o inimigo não vai aceitar perder assim tão fácil, né? E a partir do momento que você diz sim para Jesus, você passa a ser inimigo do mundo, não das pessoas. Por isso que Paulo escreveu: nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, essa força que antes estava no mundo e talvez você não incomodasse tanto, agora ela vai se preocupar e ela vai querer te atacar e atacar com força. É por isso que você precisa se converter e logo em seguida buscar em oração para que o Senhor possa te encher do Espírito e você possa, aleluias, servir ao Senhor com graça, né? Por isso que Paulo vai escrever para a gente buscar, nos calçar, nos encher, para que possamos resistir aos dias maus. Biblicamente, a gente vai entender que esses dias maus só tendem a piorar, mas os que estão em Cristo e perseverarem até o fim serão salvos, tá? Então, essa é uma palavra que Deus pôs no meu coração, eu quero compartilhar com você. Conversão, batismo pelo Espírito Santo, quando você é inserido no corpo de Cristo e você passa a se tornar igreja. Tá? Subsequência é o batismo no Espírito Santo. É quando Jesus te enche, Jesus te dá ferramentas espirituais, você passa a ser cheio do Espírito Santo para poder desempenhar a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Tá? Deus te abençoe, um forte abraço. Em breve retornaremos aí trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe.